Olá, eu sou Niles Brissa Lucafó, advogado especializado em Direito Público. Nesse ano de 2020, estou trabalhando junto do Partido Avante, na cidade de Rio das Pedras, para as próximas eleições que ocorrem no dia 15 de novembro para prefeito e vereador. Há uma questão que é muito abordada entre todos que querem saber o que foi a fraude do INSS, que muitos falam, mas poucos sabem. E eu, de forma breve, vou tentar explicar ao povo, às pessoas que têm dúvida, o que ocorreu e como está a atual situação. Essa fraude ocorreu inicialmente no ano de 2008, qual já é objeto de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público para ressarcir ao erário os valores gastos a título de pagamento de honorários adiantado por um serviço qual não se aperfeiçoou. Como isso aconteceu? Toda empresa, inclusive uma prefeitura, tem que pagar INSS sobre as verbas dos funcionários, sejam elas 13º, férias, DSR, que é o descanso semanal remunerado, entre outras. Ocorreu que o então prefeito Marcos Buzetto, no ano de 2008, contratou um escritório de nome Sérgio Batista, famoso já por ser dessa área em que prometia essas compensações, quais na maioria das vezes não ocorriam, como também não ocorreu no caso de Rio das Pedras, e eles começaram, diante desta ação, a promover as chamadas compensações do que eles entenderam que seria indevido desde 2005. Ou seja, a prefeitura parou de pagar impostos a esse título mediante uma compensação. Obviamente que a Receita Federal, quando ela veio identificar tudo isso, que foi próximo do ano de 2012, essa dívida que se formou, pois ela reconheceu que era devido e não indevido, como se imaginaria que fosse, ela começou a lançar esses débitos não pagos com multa que variava de 200% a 250%. Em 2012, a dívida do INSS já virava em torno de 40 milhões de reais, que na época era próximo de 50% do valor da arrecadação anual do município de Rio das Pedras. Transcorreu 4 anos, que foi o mandato do Dr. Júlio, e continuou-se a discussão para tentar, ao menos, uma parte desse valor ser questionado na Justiça. Entramos, então, no atual mandato do prefeito atual, Antônio Carlos de Favari, qual, para obter uma CND em favor do município, o que ele fez? Ele foi e confessou essa dívida junto à Receita Federal do Brasil, onde ele precisou abrir mão dos recursos e dos processos, quais ainda discutiam alguma possibilidade de compensação que fosse ao menos devida em favor do município para minimizar esse impacto de 40 milhões. Pois bem, ao ele fazer isso, ele conseguiu o CND, porém teve que confessar e abrir mão desses recursos. Aonde está o ilícito além do fato de ter compensado e deixado de pagar esses impostos? O ilícito está no fato de que o então prefeito Marcos Buzetto pagou de honorários advocatícios a esse advogado Sérgio Batista, esse escritório, contrariando o próprio contrato dele. Ele pagou quase R$1 milhão a título de honorários advocatícios. Isso está descrito numa ação civil pública do ano de 2016, qual está correndo no fórum da cidade de Rio das Pedras. É um processo público, quais todos podem consultar e verificar que as informações quais estão sendo trazidas são verdadeiras. Essa ação, proposta pelo Ministério Público, precisamos deixar bem claro que o que ela está buscando é a devolução desse dinheiro pago a título de honorários advocatícios adiantados indevidos, aos quais são considerado enriquecimento ilícito, tanto do ordenador de despesa, que na época era o Marcos Buzetto, quanto desse escritório de advocacia, qual se beneficiou dessa vantagem indevida, pois, de fato, isso não era compensatório, não era devido. Qual é o problema de hoje da cidade? Ficou essa dívida monstruosa, ao qual, se havia alguma forma de se questionar a pelo menos uma parte desses valores, o atual prefeito, ao confessar a dívida, ele assumiu
que tudo aquilo que foi errado estaria em tese certo, pois ele vai ter que pagar e não pagando no período dele, como não vai pagar, ele está passando essa dívida para outro, quando poderia ter continuado discutindo esse possível direito de compensação em favor de vocês, cidadãos riopedrenses, aos quais sofrem com tantas e tantas fraudes ilícitos cometidos. Concluindo, hoje, em outubro de 2020, o município de Rio das Pedras tem uma dívida confessada de mais de 70 milhões de reais, que é quase o valor de um orçamento anual, e que quem vai pagar isso é você, cidadão. É você que agora, no dia 15, vai voltar para prefeito, e se lembre que as duas pessoas que contribuíram para que esse valor estivesse desse tamanho é o Marcos e é o Carlos. E se você votar nele no dia 15, a chance desses valores aumentarem é muito grande. Porque não há como você explicar nem a origem indevida no ano de 2008 com o primeiro e nem o atual ter confessado sob o pretexto de que precisava da CND. Lembre-se que é você que vai pagar essa dívida.